bom dia igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã, mais uma vez. Aguardar um momentinho para as pessoas poderem chegando. Deus te abençoe nessa manhã. Nós estamos aqui para podermos estudar um pouquinho mais na Palavra de Deus, hoje começando a nossa nova revista. E temos aqui assuntos interessantes para a gente poder falar hoje. Vai ser bênção, tenho certeza. Vamos aguardar o pessoal aí chegando. Temos gente chegando aí. Ainda não consigo ver quem entrou. A Patrícia, minha irmã. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Esperando o povo chegar. Esperar só mais uns minutinhos aí para o pessoal poder entrar. Tem mais gente entrando aí. Ainda não consegui ver quem é. A Lúcia. Bom dia, Lúcia. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem mais gente entrando. Acho que é o Thiago. Não tenho certeza. O som tá baixo? Deve ser o teu aparelho aí, não, Patrícia? Vê se o teu aparelho aí tá com volume alto. Que eu tô com o microfone aqui bem na minha frente. Vê se tem como você aumentar aí um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte, para dar uma melhorada. Eu vou botar o microfone mais perto aqui de mim. E aí vê se dá uma melhorada no som. Diz pra mim se deu uma melhorada. Melhorou? Como é que tá aí o som? Fala pra mim. Bom, acredito que tenha melhorado, né? Vamos orar, gente. Vamos orar pra gente poder começar. Bom dia, Danilo. Danilo chegando aí. Bom dia. Vamos orar pra gente poder dar início. São 9h07. Eu botei o microfone um pouquinho mais perto aqui de mim, preso na camisa. Aí eu acho que deu uma melhorada aqui. Ele estava aqui em cima da mesa. E aí estava um pouquinho distante realmente. Beleza, então vamos orar para a gente poder dar início. Vamos pedir a Deus que abençoe esse momento de estudo e nos dê uma hora produtiva aqui agora juntos, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia de vida que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra e conhecermos mais de Ti. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar esse momento em que estamos dispostos aqui a conhecermos mais da Tua Palavra, que o Senhor venha nos dar instrumentalidade, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar capacidade, meu Pai, de compreendermos o que as Escrituras nos ensinam e que nessa manhã possamos sair daqui um pouco mais aprimorados para a glória do Teu nome. É a nossa oração e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Ti, Senhor. Bom, Priscila está chegando aí também. Bom, a gente está dando início hoje a essa nova revista, Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. E o tema dessa revista é Encontros marcantes. Talvez
esteja aparecendo aí ao contrário para vocês. Não sei como é que está aparecendo aí, mas é possível que esteja ao contrário, por causa da câmera, que eu estou usando a câmera da frente. E essa revista é uma revista muito interessante, tem uma boa linguagem, e eu digitalizei as 7 primeiras lições, coloquei disponível lá no grupo da igreja, e aí quem quiser o arquivo em PDF para você poder ler no celular, inclusive, ou no computador, quem ainda não pegou, fala comigo depois que eu posso mandar no privado, tá? Primeiramente eu digitalizei as 7 primeiras lições, depois eu vou digitalizar as outras para o uso da igreja, já que a gente não está conseguindo distribuir revista de maneira física. E como ela vai ser usada agora aí no próximo trimestre, eu acredito que a gente vai, se Deus quiser, sair dessa situação aí de quarentena dentro desses 3 meses, e aí a próxima revista que a gente vier a utilizar já será fisicamente lá na nossa igreja, né? Se Deus assim permitir, sendo da vontade dele, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Bom, a gente vai hoje trabalhar a primeira lição, e a primeira lição, bom dia mãe, Deus te abençoe. E a primeira lição, ela tem como texto base o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, tá? Então já abre aí a sua Bíblia, nós vamos ler o texto base. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Bom dia, Elisa, Toninho. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero pedir para que os irmãos estejam em oração pela família do Gilmar, da Reni, a irmã Tereza, né, todos os demais irmãos, porque na sexta-feira à noite aprove ao Senhor chamar ali as mansões celestiais o Emanuel, o irmão mais novo do Gilmar e da Reni. Ele estava internado em Niterói e, em decorrência do coronavírus, ele veio a falecer. E eu peço a oração dos irmãos para que Deus esteja consolando a família nesse momento difícil, né, que a gente vive, onde nem mesmo reunidos ali em torno do velório a família pode se encontrar, né? Então vamos orar e pedir ao Senhor a consolação nessa hora, tá bom? Conta aí com as orações dos irmãos. Bom, chegamos aqui, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler aqui, tá, meus irmãos? Eu vou ler e peço que vocês acompanhem aí nas suas Bíblias, tá? Diz assim a palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos dê entendimento sobre ela nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, irmã Nilza. Bom dia, Paula. Bom dia, Rosa. Sejam bem-vindos. Bom, meus irmãos, então a gente está aqui com a primeira lição de hoje. E a lição de hoje ela tem como título... Mas que começo, hein? Esse é o título da lição 1 da nossa nova revista. Deixa eu mostrar aqui novamente a capa da revista para quem chegou agora. Essa é a capa da revista que a gente está trabalhando atualmente. Revista Palavra Viva, da editora Mundo Cristão. Bom dia, Davi. E a gente está começando hoje aqui a lição primeira, tá? Dessa revista. Como eu informei no início, eu encaminhei o arquivo digitalizado dessa revista para quem quiser ler no celular, porque a igreja não recebeu essa revista, então eu mandei o arquivo digital para quem quiser poder ler no celular, no computador, enfim, tá? Para facilitar ali a vida dos irmãos, para terem acesso ao conteúdo que a gente vai trabalhar nos próximos dias, tá? Nos próximos domingos, né? Bom dia, Tiago, Deus abençoe. Bom, meus irmãos, o início do ministério terreno de Jesus, ele passa aqui, né? Esse, na verdade, é o segundo evento, aqui que tem maior destaque no início do ministério de Jesus, tendo sido ali o primeiro aparecido lá no capítulo 3 de Mateus mesmo, quando Jesus ele é batizado. E agora, logo após o seu batismo, a palavra diz que ele se retira para o deserto, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E ele é conduzido para o deserto com uma finalidade, que é muito específica. A Bíblia ela deixa muito claro qual é a finalidade. Ele é conduzido para o deserto a fim de ser tentado. Ele vai ali para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. É isso que está escrito no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, então aqui a gente tem o início, né, a chancela aqui, o começo de fato do ministério de Jesus. E como que Jesus começa esse ministério? Jesus ele começa se retirando para o deserto, jejuando por 40 dias, e ali ao final desse período de jejum, o diabo vem, o tentador vem, aparece para ele com a finalidade de fazê-lo desviar do seu propósito, com a finalidade de fazê-lo mudar ali de rumo e não iniciar aquela caminhada que estava proposta para ele. Esse é o intuito, é isso que Jesus vai fazer ali no deserto. Ele vai se retirar, ele vai se fortalecer espiritualmente ali por meio do jejum e no final desse período vem Satanás, o tentador, para poder fazê-lo de alguma maneira desviá-lo. E aí eu vou olhando aqui algumas notas do autor da lição e vou fazer conforme eu sempre faço. Eu vou lendo as notas e a gente vai comentando as notas da lição, tá bom? Então aqui a guia de introdução, né, a guisa de introdução, o autor ele vai trazer o início do ministério terreno de Jesus foi marcado por um momento tenso, a tentação no deserto. E a partir deste estudo, esperamos que você saiba mais... deixa eu botar o óculos que fica mais fácil. E o autor está dizendo aqui, a partir desse estudo, esperamos que você saiba quais devem ser as suas reais prioridades quando os seus princípios estão em jogo. Então é uma lição muito interessante aqui. A gente vai falar sobre os 3 pontos da tentação de Jesus. A primeira tendo sido o diabo tentando fazer com que Jesus transformasse as pedras em pães. A segunda, levando ele ao pináculo do templo e tentando forçar a corromper as escrituras de alguma forma através ali do Salmo 91. E por último nós temos aqui, ele é conduzido até um alto monte, vê ali os reinos do mundo e é de alguma forma tentado a largar o caminho da cruz e obter o reconhecimento de uma forma mais rápida, né? Entregando-se ali a Satanás. Enfim,
Nós vamos passar por essas três, tá? Vamos refletir sobre essas três. E o primeiro ponto da nossa lição aqui é uma pergunta. Na verdade, todos os pontos dessa lição são perguntas com base em cada uma das tentações que Jesus passou ali no deserto. E a primeira pergunta que a gente recebe aqui do autor é: primeiro, as minhas necessidades? Essa é a pergunta. E ele começa dizendo o seguinte: saber distinguir desejos e necessidades não é fácil. E realmente não é, né, meus irmãos? A gente tem uma dificuldade tremenda de conseguir distinguir desejo de necessidade. Na verdade, a gente chama desejo de necessidade e necessidade de desejo, não é verdade? Então a gente tem uma dificuldade realmente muito grande, é um desafio. Principalmente quando não temos um critério objetivo. Nesses casos, nós mesmos criamos os nossos critérios e, de modo geral, os nossos desejos nos convencem da necessidade de atendê-los a ponto de se tornarem necessários. Olha só, aí já o primeiro ponto aqui da nossa lição já é interessantíssimo. Os nossos desejos nos convencem da necessidade de atendê-los a ponto de pensarmos que eles são necessários, são vitais, mas na verdade eles são desejos, não são necessidades. O registro aqui da tentação de Jesus no deserto é repleto de características insólitas. Ele foi levado ao deserto, ele foi levado pelo Espírito, ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Esse não é um jeito fácil ou desejado de se começar uma nova fase na vida. Quem poderia imaginar que o Espírito de Deus pudesse levar o Filho de Deus para um lugar como o deserto? E ainda mais, quem poderia imaginar que ele seria levado até aquele lugar para ser tentado pelo próprio adversário? E aqui eu queria deixar um comentário sobre esse ponto, porque você pode estar pensando, ora, mas Tiago, ele nos ensina que Deus ele não tenta ninguém, não é verdade? Então como pode o Espírito do Senhor ter conduzido Jesus para o deserto com a finalidade de que ele fosse tentado por Satanás? Interessante a gente pensar sobre isso. E aí eu tenho um comentário aqui da Bíblia Genebra, e esse comentário ele diz o seguinte: ainda que Deus não tente ninguém, conforme Tiago 1,13 vai dizer, as tentações que sofremos estão incluídas no plano soberano de Deus para o nosso bem. Se vencermos, seremos fortalecidos. Se sucumbirmos, reconheceremos mais claramente a necessidade que temos de mais santificação e graça. Bom, esse ponto para mim não é um ponto de muitas dificuldades, porque nós temos precedentes bíblicos, inclusive. A gente vai ver na própria vida do apóstolo Paulo, ele comentando sobre as suas dificuldades particulares, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. A gente vai ver isso na vida do Jó, né? Talvez ali o exemplo mais patente, onde Deus deliberadamente ali vai permitir que Satanás entre na vida de Jó e toque na vida de Jó, toque na vida não, né? Mas toque nos seus bens, nos seus familiares, enfim. Então nós temos ali exemplos patentes disso. Contudo, a gente precisa entender o seguinte: a finalidade principal não é a tentação. A finalidade de Deus, a finalidade principal de Deus na nossa vida não é a tentação. A finalidade de Satanás, sim, é a tentação. Por quê? Qual é a finalidade final da tentação, meus irmãos? É fazer cair. Essa é a finalidade da tentação. É fazer-nos cair, tá? A questão toda é que muitas vezes na Bíblia, por uma questão inclusive de traduções, a gente vai ter a palavra provação e a palavra tentação surgindo quase que no mesmo contexto ali. Então a gente precisa entender que
Vindo da parte de Deus, nós temos uma provação. E qual é o sentido da provação? O sentido da provação é nos fazermos progredir. Não é isso? É só a gente pensar no sentido de prova que a gente costuma enfrentar, por exemplo, na vida acadêmica, enfim. A gente faz as provas ali no sentido de progredir. E quando vem a tentação? A tentação ela vem no sentido de nos fazer cair de fato. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele veio tentar Jesus para que Jesus caísse e desistisse assim do caminho da cruz. Mas, como até mesmo a tentação ela está debaixo do controle de Deus para a nossa vida, a tentação do diabo ela se torna em prova e faz com que Jesus saia daquele momento ali muito mais fortalecido, entende? Porque o Espírito Santo ele estava ali naquele controle soberano, tá bom? Mas Jesus diz para orarmos, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não, é uma pergunta, Danilo? Formula melhor. Eu não entendi se isso aqui que você colocou é uma pergunta. Se puder colocar melhor aí. E aí, meus irmãos, conforme forem querendo, podem mandar perguntas, tá? Bom, então aqui a gente chega nesse primeiro momento, Jesus é conduzido ali ao deserto com a finalidade que nós lemos de ser tentado. E aí as tentações, elas ocorreram depois de Jesus ter passado 40 dias e 40 noites sem comer. Ele passa 40 dias e 40 noites ali sem comer, em jejum, fisicamente debilitado, extenuado pelo clima desértico que ele estava. E a gente se depara com a primeira tentação, né? O diabo vindo com a primeira tentação exatamente para que Jesus transformasse pedras em pães. Olha só que coisa terrível, meus irmãos. Olha como é que a tentação ela vem exatamente para te derrubar, né? Jesus ele estava ali no momento tendo passado 40 dias em jejum. E qual é a primeira tentação que o inimigo coloca? Transforma as pedras em pães. Você não é filho de Deus? Ora, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Olha lá, verso 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só, você está com fome, 40 dias ali jejuando, está fraco, está calor, você está fisicamente esgotado, você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães para poder comer. É interessante porque não haveria Jesus, por que Jesus não poderia transformar as pedras em pães? Por que ele não poderia suprir a necessidade que ele tinha de alimento? O que impediria Jesus de fazer esse milagre em próprio benefício, em benefício próprio? Não seria uma atitude ilícita, não é verdade? Jesus ele tinha poder e direito para isso. Contudo, não se tratava de exercer o seu direito em favor das suas próprias necessidades. Como o próprio Jesus ele vai dizer lá em João, capítulo 4, verso 34, se você puder abrir aí a sua Bíblia, se fosse lá no nosso encontro presencial, eu já pediria para alguém ler, né, a passagem, mas aqui não é possível. Então, abra aí a sua Bíblia, João 4, versículo 34. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus aqui em João, ele está nos ensinando que a última coisa com a qual ele está preocupado é com o seu benefício próprio. Mas para ele, na verdade, a comida verdadeira é viver a vontade de Deus. Entende? É exatamente fazer a vontade de Deus e realizar a obra daquele que o enviou. Tá? Ah, que bom então, Danilo, que eu respondi. Maravilha. A tentação vem exatamente sobre as nossas fraquezas. Exatamente. Exatamente sobre elas. Exatamente porque ali é um ponto de contato que Satanás tem
com a nossa fraqueza e ele sabe que possivelmente ele tocando naquele ponto ali de fraqueza, ele vai te fazer cair. Ele vai fazer você cair. Entende? Por isso que nós precisamos estar sempre o quê? Vigilantes. A gente precisa estar vigilante. Você imagina uma fortaleza ela sempre tem pontos de fraqueza, não é verdade? Você pensa numa prisão, por exemplo, uma construção qualquer, que tem ali guaritas. Por que tem guardas ali vigiando? Porque existem pontos de fraqueza. Aquela fortaleza, apesar de ser quase intransponível muitas vezes, apesar de ser uma construção forte, existem pontos de fraqueza. E sempre precisa ter alguém o quê? Vigiando, porque senão o inimigo pode vir e ingressar naquela fortaleza. Assim também é a gente. Nós temos muitos pontos de fraqueza. O problema é que muitas vezes não estamos vigilantes. E aí, por não estarmos vigilantes, o que acontece? Vem a tentação e a gente muitas vezes cai. Muitas vezes cai, porque não estávamos ali vigiando. Não é verdade? Agora, em relação a esse ponto aqui que o autor colocou, Jesus ele estava ali sozinho. Vem Satanás, fala isso com ele. Pô, transforma aí, cara. Tu tá com fome? Não tá com fome? Transforma aí. O que tem de mais? Transformar essas pedras em pães. Transforma aí a pedra em pão, poxa. Você está com fome, você é filho de Deus. E ali ele está no deserto. Quem é que estava ali no deserto para poder servir de testemunha? Não tinha, provavelmente, pessoas ali por perto. Não é verdade? Ele estava ali tranquilo, solitário. E aí ele poderia ter feito. Não seria ilícito. Não seria ilícito. Mas aí, olha só, meus irmãos, a gente tem um ponto crucial em relação a essa questão da licitude. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, vai nos dizer que todas as coisas me são lícitas. Agora, nem todas me convêm. Não é verdade? Não é isso que a palavra diz? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem sempre o que é legal é moral. E nem sempre o seu direito será moral. Eu estou falando isso aqui agora trazendo para a nossa realidade humana. Às vezes a gente tem alguns pleitos aí, algumas questões a serem tratadas, e a primeira coisa que a gente fala, não, mas é meu direito. Ok, mas nem sempre o seu direito ele será de fato moral, entende? Nem sempre o que é lícito é conveniente. A gente precisa ter a maturidade para fazer essa reflexão sobre a questão de licitude. Nem sempre o que é lícito convém. Era lícito ali para o Filho de Deus transformar as pedras em pães? Sim. Por que não? Era. Agora, convinha que ele fizesse? Não, não convinha que ele fizesse. Porque se ele fizesse ali naquele momento, ele estaria trazendo à tona o pensamento de que primeiro vale a minha necessidade, depois eu faço o que Deus me mandou fazer. E é isso justamente que Jesus queria desconstruir. Porque quando ele responde ao diabo, ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem ele não vive de necessidade em necessidade. Porque se nós vivêssemos de necessidade em necessidade, simplesmente para podermos abastecer os nossos instintos, nós não seríamos seres humanos, seríamos animais. Não é verdade? Seríamos como o cachorro, o gato, enfim, seríamos como animais. Vivem, na verdade, em função dos seus instintos e necessidades primárias. Embora a gente saiba que existam pessoas que são treinadas para isso, existem muitas igrejas, inclusive, se é que a gente pode chamar de igreja, que pregam um evangelho completamente capenga e que vai conduzir a pessoa ao entendimento de que a vida nada mais é do que a busca incessante, interminável, por abastecer as necessidades e os instintos que o homem tem ali, primários pelo menos, e transforma o evangelho simplesmente em algo nesse sentido. O evangelho se torna uma espécie de amuleto
né, uma espécie de trevo de 4 folhas para que você possa se apegar a ele e, de alguma forma, ter as suas necessidades sempre abastecidas. Então Jesus está dizendo aqui, ele não poderia ter dito isso se ele tivesse transformado as pedras em pães, mas agora ele diz com a autoridade de quem recusou a tentação de Satanás, que nem só de pão viverá o homem. O homem não é um bicho que vive em torno tão somente das suas necessidades primárias. Pelo contrário, o homem ele tem uma necessidade muito maior, que é exatamente aquela para a qual ele foi criado. Qual é essa necessidade, meus irmãos? É exatamente aquela que Jesus coloca em João 4,34. Viver a vontade de Deus e cumprir com a sua obra, com o seu propósito. Esse é o propósito primário para a vida do homem, é a necessidade primária na vida do homem. É viver conforme a vontade de Deus para cumprir o seu propósito. Então, nesse sentido, nesse aspecto, nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes, só estamos nós e Deus diante da situação que coloca em xeque um princípio de fé. Jesus estava no deserto quando foi tentado. Um local inóspito, solitário, com pouca chance de ser visto por alguém, mas consciente da sua missão e de quem o testava. Ele usa a própria palavra de Deus para rebater a tentação de Satanás. É interessante porque, como eu havia comentado, Jesus estava aqui sozinho. Dificilmente ele seria visto por alguém, como o autor coloca. E aí eu fico pensando na gente. Quando a gente muitas vezes está sozinho diante de situações e a gente sabe que tem uma necessidade para ser atendida, e aí a gente está naquelas situações às vezes e a gente tem a possibilidade de ter a nossa necessidade atendida, não tem ninguém ali vendo, é simplesmente fazer o que você sabe que tem que fazer e voltar para casa com a tua necessidade atendida. Muitas vezes envolve coisas ilícitas, você entende o que eu estou dizendo? Ou muitas vezes vai envolver coisas lícitas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava vendo aqui uma reportagem, na verdade eu estava me recordando dessa reportagem para fins de exemplo de aula. Eu lembro que eu tinha visto essa reportagem, foi no ano passado, em agosto do ano passado, em Minas Gerais. Um camarada estava andando pela rua e aí ele encontrou um envelope perto do meio-fio e dentro desse envelope tinha nada mais, nada menos do que $7.000. Não eram R$7.000 não, $7.000. Na cotação do ano passado, aproximadamente ali 28, 29 mil reais, tá? Ele encontrou aquele envelope, não tinha identificação. Ele encontrou o envelope e levou o envelope com ele, tá? Só que, passados alguns dias, ele ouviu na rádio, porque o empresário que perdeu esse envelope com $7.000, ele procurou a rádio local e informou a rádio local sobre essa perda, pedindo que quem tivesse encontrado devolvesse. Poxa, você pensa, cara, a pessoa encontrou um envelope com $7.000, sem identificação. Fala para mim, o que vai no pensamento comum? O homem médio, ele vai pensar o quê? Olha, se tivesse identificação eu até entregaria. Como não tem identificação, eu achei, é meu. Não é esse o pensamento do homem médio? É esse o pensamento. Achei, não tem identificação, a minha consciência não vai pesar, não é? Não tem dono. Então eu achei, é meu. Acabou, é meu agora, $7.000. Só que o cara foi na rádio e ele pediu. Ele trouxe ali a conhecimento público que ele tinha perdido e que quem tivesse encontrado pudesse devolver. Se aquele homem que encontrou tivesse ficado com os $7.000, isso seria lícito ou ilícito? Ele achou na rua um envelope. Vamos lá, vamos pensar agora com a mente humana. A mente humana. Esquecer agora aqui que a gente está numa EBD e vamos pensar aqui com a mente do homem médio, tá? O cara estava andando na rua, ele encontra um envelope sem identificação com o dinheiro dentro.
E aí, depois de alguns dias, ele ouve na rádio que alguém perdeu aquele envelope. Se ele agisse de forma tão somente de forma lícita, vamos pensar assim, ele poderia pensar: olha, eu não tenho provas de que esse cara que está falando na rádio é de fato o dono desse envelope. Afinal de contas, o envelope não tem uma identificação. Então, eu não estaria errado se eu permanecesse com esse envelope. Por quê? Porque eu não tenho como saber se de fato foi esse homem que perdeu. Pode ter sido outra pessoa, não está identificado, não é verdade? Isso é a mente humana trabalhando de maneira tão somente ilícita. Agora, isso seria conveniente? Ele poderia até se relacionar com essa conclusão e, de alguma forma, ficar ali com a sua mente tranquila, né? No sentido de que não fiz nada de errado. É verdade. Licitamente falando, ele não roubou, ele não furtou. Então, mediante a lei, o que ele fez ali não é ilícito. Agora, isso é conveniente, meus irmãos? Isso não é conveniente. Venhamos e convenhamos. Isso não é conveniente. Agora, você reconhece comigo que muitas vezes você passa por situações como essa na tua vida? 28 mil reais, 7 mil dólares, 28 mil reais ali convertidos, ajuda muita gente a fazer muita coisa. E aí você pensa, tu tá andando na rua, encontra uma quantia dessa, você aí cheio de dívida, cheio de conta para acertar, aquilo dali vai ou não vai ser a salvação da lavoura? Vai ajudar muita gente. Agora, será que isso é correto? Aquilo dali tem um dono, e o dono está clamando para que você devolva, não é verdade? Agora, quantas vezes a gente passa por situações como essa na nossa vida? Em que está só você, como esse cara deveria estar só ele ali andando pela rua e encontra aquele envelope. A chance de resolver o teu problema, de atender primariamente a tua necessidade. Só que aí, meu amigo, não tem jeito. Existem momentos que vão surgir na nossa vida e que a nossa fé, ela será colocada à prova. Ela será colocada mediante uma prova para que a gente possa decidir. Ou eu permaneço firme nos meus princípios, ou então eu permaneço sedento às minhas necessidades. E aí eu vou viver em torno de sempre estar atendendo às minhas necessidades e não aos meus princípios de fé. Entende? Isso é o que está em redor dessa questão aqui de Jesus transformar pedra em pão. Eu sei que muita gente, muitos de nós, provavelmente, possivelmente, vou colocar assim, na situação em que Jesus se encontrou, teria transformado aquelas pedras ali em pães. Porque isso é replicado nos dias de hoje. Nós, no nosso comportamento cotidiano, muitas vezes a gente deixa de lado os nossos princípios de fé para vivermos em torno de atender às nossas necessidades. Porque muitas vezes a gente compreende, e a gente é até treinado para isso, a gente é treinado por tudo que nos cerca para esse fim, para que as nossas necessidades elas sejam, de fato, a finalidade suprema da nossa vida. Quando, na verdade, elas não são. A finalidade suprema da nossa vida é glorificar o nosso Deus e viver de acordo com a sua palavra. Ah, mas pastor, é muito bonito ouvir isso, mas isso é difícil de ser cumprido. Mas ninguém está dizendo para você que isso é uma coisa fácil. Eu não estou dizendo para você que isso na minha vida é algo completamente trivial e que eu faço com o pé nas costas. Não é assim. Agora, não é o fato de que isso seja desafiador que eu deva simplesmente. Pelo contrário, eu preciso, de fato, que o Espírito Santo ele me conduz, certo? Com o seu poder para que eu consiga vencer essas tentações. Entende? Caminhando, vocês podem colocar os seus comentários, tá? Eu espero que vocês comentem aí, dando aí, se quiserem exemplos, enfim, podem escrever, tá? O segundo ponto que a gente chega aqui é, primeiro, o meu amor próprio, é uma segunda pergunta.
E aí o autor ele começa dizendo: quem de nós não fica feliz em saber que alguém que amamos também nos ama? Provas de amor são sempre aprazíveis. Elas são cercadas de um orgulho e de satisfação pelo fato da outra pessoa submeter-se a uma prova em nosso favor. E aí, por exemplo, qual é o filho que não se alegra em experimentar na prática o amor do pai? Olha só a pergunta que o autor está fazendo. Qual é o filho que não gosta? Qual é o filho que não se alegra quando vê na prática ali o amor do pai sendo praticado? Tendo fracassado em sua primeira tentação, o diabo agora investe contra Jesus, fazendo uso do mesmo recurso que Cristo usou, ou seja, a palavra de Deus. Ou seja, o inimigo vem, e aí, quando o inimigo vem na primeira tentação, Jesus rebate a sua tentação fazendo uso do quê? Da palavra de Deus. Aí agora, quando ele vem para trazer a segunda tentativa, o que ele faz? Ele pega também a palavra para tentar a Jesus. E é exatamente isso que ele faz. Verso 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele vem e aí ele traz a palavra de Deus com o fim de tentar Jesus. Ele queria tentar Jesus quanto à sua certeza sobre o amor e a proteção do Pai. O Filho de Deus, por certo, teria a proteção paternal. E aí eu destaquei aqui uma parte que eu quero comentar do que o autor ele escreve. Diz o seguinte: em outras palavras, somos ameaçados quando a nossa confiança em Deus é posta à prova de maneira errônea. Podemos ser tentados a colocar o próprio Deus à prova para ficarmos satisfeitos com um sinal do amor de Deus por nós. E aí, meus irmãos, olha só, muitas pessoas são ensinadas, têm sido ensinadas de maneira errada sobre a oração, entendendo a oração como uma ferramenta, um meio pelo qual ele barganha com Deus. E aí, desse ponto, ele vai, trabalhando essas provas de Deus. Você já deve ter ouvido pregações do tipo, eu já cansei de dar exemplos aqui, falando a respeito disso, desse tipo de comportamento. Se tu és o filho de Deus, né? Você é filho de Deus, você é filho do rei. E o filho do rei não pode passar por isso, não pode passar por aquilo. Você não pode aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Você não pode aceitar porque você é filho de Deus, você é filho do rei, enfim. E aí, as pessoas estão, na verdade, aprendendo que elas devem colocar Deus contra a parede. E colocar Deus contra a parede, para que a nossa vontade seja feita, colocar Deus na parede e dizer para ele: Senhor, se o Senhor me ama mesmo, então me dá uma resposta em relação a isso. Se o Senhor me ama mesmo, então me dá um sinal assim, assim, assado. Isso é provar a Deus. Isso é fazer uso das Escrituras de maneira errada, de maneira equivocada. Aí você pode pensar: pastor, mas lá em Malaquias 3:10 não diz o próprio Deus dizendo: fazei prova de mim? Então é errado fazer prova do Senhor? Olha só, aí é que está. A gente precisa ser maduro e honesto com as Escrituras. Vamos lá para o texto de Malaquias 3:10. Lá no texto de Malaquias 3:10, de fato é um precedente para provarmos ali o amor do Senhor, mas não no sentido de barganha com Deus. E outra coisa muito importante, Malaquias 3:10 está trazendo um contexto ali muito claro do povo que estava roubando de Deus, porque o povo não estava mais levando os recursos para o templo para que
os demais necessitados fossem assistidos. Estavam de fato roubando Deus nos dízimos e nas ofertas. E quando Deus fala para o povo, fazei prova de mim, ele não termina aí. A palavra vai dizer, fazei prova de mim nisto. Olha só como é que é diferente. Fazei prova de mim nisto. Olha só, vou ler aqui o texto para você. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha aí, o que está dizendo aqui a palavra? A palavra é muito clara, meus irmãos. A palavra é muito clara. Deus ele não está aqui abrindo um precedente para você ficar barganhando com ele. Ele está te trazendo um contexto delimitado. E qual é esse contexto delimitado? Olha, você vai trazer à casa do tesouro aquilo que é dever seu trazer. E eu ainda vou te abençoar por isso. E aí você vai ver se isso vai ou não vai se cumprir. Porque, em outras palavras, Deus está falando, olha só, eu estou te garantindo, eu estou te dizendo que à medida que você dever trazer, eu estarei te assistindo. Eu estarei dando a você o necessário e derramando ainda mais abastança. Entende? Então, quando Deus fala, fazei prova de mim nisto, ele está dizendo para que, nesse contexto delimitado, você perceba se isso é ou não é verdade. E aqui a gente traz até, né, um elemento muito importante em relação à vida do dizimista. Aquelas pessoas que são dizimistas fiéis percebem que, de fato é sim provisão de Deus. Sabe? É tremendo você perceber como você administra o dízimo, sabe? Sem se preocupar, tem esse detalhe, sem você se preocupar, né? Aí, meu Deus, será que vai faltar? Será que se eu dizimar vai faltar aqui, vai faltar ali, eu não vou poder fazer isso? Não é assim. Se você está com o teu coração desse jeito, então é melhor você não fazer. Não é? É melhor você não fazer, melhor não dar. Nem traz. Agora, quando você se dispõe de todo o coração a dar deliberadamente com alegria, meus irmãos, é tremendo. É algo maravilhoso. Eu posso dizer que eu e minha família, a gente faz sim prova de Deus todos os meses. Quantas vezes nós já fomos alvos da provisão de Deus e de formas que nós nunca iríamos imaginar. Então, fazer prova de mim, que Deus fala aqui em Malaquias 3:10, não é você ficar barganhando. Ah, Deus, eu te dei o dízimo lá, dei o dízimo para a igreja. Agora eu quero que o Senhor me dê um carro. Eu dei lá o meu dízimo, agora eu quero receber 2 vezes mais. Eu quero agora ver se o Senhor vai mesmo me dar 3 vezes mais. Não é isso, pelo amor de Deus, meus irmãos. A gente precisa ter maturidade para lidar com a palavra. Maturidade para lidar com a palavra, exatamente, é um ato de fé. A Paula botou ali, é um ato de fé. Deus ele está te dizendo o que vai acontecer em decorrência de você ser obediente. E aí, você vai ser obediente ou não será obediente? Entende? Se for obediente, você provará o bem do Senhor. E ponto, é isso que a palavra está dizendo. E Deus está te falando exatamente para fazer prova nesse sentido. Seja obediente e você vai ver as bênçãos que terá. Em decorrência da tua obediência, tão somente. E não ficar barganhando com Deus. O uso das Escrituras não garante bons frutos àqueles que fazem com motivações iníquas. Satanás ele usa o Salmo 91 para tentar Jesus de maneira iníqua. E, meus irmãos, quanto a gente está usando a palavra, como eu falei aqui no início, como um amuleto. Isso é usar a palavra de maneira iníqua, de maneira ímpia, de maneira errada. A palavra não é usada para barganhar com Deus. Entende? Não é um instrumento de barganha. Satanás ele usa as Escrituras ali, na verdade, não no sentido de abençoar Jesus, ele usa as Escrituras no sentido de causar dúvida no coração.
no sentido de causar dúvida no coração de Jesus. Existem muitas pessoas que estão caindo aí na tentação do inimigo por causa disso. Usam a palavra de Deus como um instrumento de barganha, de forma iníqua, de forma ímpia, não é? É isso que está lá. Se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui de baixo. Ué, o que ele tá querendo dizer com isso nas entrelinhas? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se Deus te salvar, então realmente você é Filho de Deus. Agora, se Deus não te salvar, fica claro de que você não é Filho de Deus. E aí, lançou a dúvida. Aí a pessoa fica, caramba, e aí, eu sou ou não sou? Eu sou ou não sou? É isso que esses pregadores fazem com as pessoas. Se você é filho do rei, pode passar por isso que você. Se você é filho de rei, do rei, então você não pode ficar desempregado. Se você é filho do rei, então você não pode ficar andando com carro usado. Aí o camarada sai lá de dentro da igreja, vai pegar o carrinho dele, aquele carrinho usado que ele comprou com sacrifício, e aí ele fica pensando, poxa, é verdade, olha só. Eu sou filho do rei e, pô, mal tem um. Eu sou filho do rei e, caramba, fiquei desempregado, fui mandado embora essa semana. Será que realmente eu sou filho de Deus? Poxa vida. Meus irmãos, isso é usar a palavra de maneira iníqua. Entende? Os pregadores que fazem esse tipo de uso, eles pagarão e eles darão conta por conduzir multidões ao entendimento errado das Escrituras. Agora, isso não desabona a responsabilidade que nós temos individualmente com as Escrituras. Porque aqueles que entram na lábia dessa galera, aqueles que vão acreditar nesse bando de 7-1, eles também têm responsabilidade. Por quê? Porque as Escrituras estão aqui, ó, ao alcance dessas pessoas. Elas podem vir aqui e confirmar. Ué, peraí, será que é esse negócio mesmo? Que negócio é esse aí? De que filho do rei, ele não pode ficar desempregado, que filho do rei tem que morar na mansão, na beira da praia. Que negócio é esse? Será que isso é verdade? Pô, e aí ele vai ver lá o exemplo de Jesus. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí eles vão ver lá no exemplo de Jesus. Veio de onde? Nazaré, a menor de todas as cidades, desacreditada, filho de carpinteiro. Entende? As Escrituras estão aqui. Elas estão à nossa disposição. Basta que a gente se coloque com um coração sincero e íntegro na presença de Deus para examinarmos as Escrituras e tirarmos a conclusão correta ali com base no agir de Deus. Agora, Satanás ele sempre vai lançar uma dúvida no teu coração e muitas vezes ele usa a palavra de Deus para lançar essa dúvida no teu coração. Porque ele conhece de Bíblia. Você acha que não? Ele conhece. Tanto que ele usou contra Jesus. Ele usou contra Jesus. E você acha que ele não está falando na boca desses que são enviados por ele, que estão nos púlpitos de muitas igrejas? Você acha que quem que está falando ali? Quem está falando ali é o próprio Satanás. Ele mesmo está usando a boca desses homens e mulheres para poderem conduzir multidões à perdição. E é um entendimento errado das Escrituras. E qual é o entendimento errado? De que você deve viver em busca dos teus desejos como se eles fossem necessidades primárias. E ponto. Esse é o fim da nossa vida, a finalidade máxima da nossa vida. Viver em busca da realização dos nossos desejos. Só que, obviamente, eles não falam assim. Eles vão falar de outras formas. Eles vão trocar a palavra desejo e necessidade pela palavra sonho. Entende? Você precisa perseverar na busca pelos seus sonhos, por realizar os seus sonhos. Aí você pensa, poxa vida, é verdade, eu sonho tanta coisa boa. Ah, isso não é pecado não. E aí já era, já entrou no teu coração. Aí começa. Começa você pensar, né? E aí você fala que, poxa, eu tenho que viver os sonhos. E aí mescla os teus sonhos com os sonhos de Deus e tal. Porque você não foi criado para sofrer. Você foi criado para ter alegria plena no Espírito. Isso é verdade. Mas só que aqui alegria plena no Espírito. Será que essa alegria plena no Espírito é só quando os teus sonhos são realizados e quando os teus desejos são atendidos? A Bíblia fala disso? Não, a Bíblia não fala disso. Pelo contrário,
Vemos homens e mulheres de Deus na Bíblia cujos sonhos e desejos não foram atendidos, mas ainda assim experimentaram alegria. O apóstolo Pedro ele vai dizer, né? Não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós com a finalidade de prová-los. Muitas vezes a gente permanece na alegria do Espírito, mas vivendo em ardente. Entende, meus irmãos? Então a gente não pode ser escravo do nosso desejo. A gente não pode ser escravo das nossas necessidades. Isso é o que a gente aprende até aqui. E não podemos usar os nossos desejos e necessidades como motivos ou como ferramenta de barganha para com Deus. E por fim, o último ponto da tentação é exatamente no reconhecimento. E Satanás ele vem e ele traz o último ponto. Ele leva Jesus para um alto monte e ali do alto monte ele fala: olha aí os reinos da terra e toda a sua glória. Tudo isso daí vai ser dado para você se prostrado me adorardes. O que Satanás tenta ali com essa última tentação? Ele tenta desviar Jesus do caminho da cruz, dar a Jesus um atalho para esse reconhecimento. Aquele reconhecimento que Apocalipse vai trazer lá em Apocalipse 1:7, que todas as nações reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas no seu tempo oportuno, quando Jesus vier na sua segunda vinda e colocar em pratos limpos ali quem verdadeiramente ele é, quando as nações o virem rompendo os céus e vindo com as suas miríades celestiais, ali elas se prostrarão e reconhecerão que ele é de fato o Senhor sobre tudo e sobre todos. Só que Satanás ele lança aqui um atalho para Jesus. Olha, Jesus, isso daí pode vir antes do tempo, hein? Pode vir de repente de uma forma que você nem esperava. É só você se prostrar agora aqui e me adorar. Todo mundo vai reconhecer que você é o cara. Meus irmãos, quantas vezes o inimigo coloca isso pra gente como tentação? Pegar atalhos na nossa vida, sabe? Atalhos estes que a gente sabe não são caminhos corretos. Mas aí as pessoas falam, mas a finalidade é boa. Beleza, a finalidade é boa, mas os fins justificam os meios? E aí? Fica a pergunta para você. Não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso já termos, naquele momento, todas as nações prostradas diante de Jesus? Claro que seria maravilhoso. É Jesus, poxa. Agora, olha o atalho que foi proposto a ele. Olha o que ele teria que fazer. Ele teria que se prostrar diante de Satanás. Então isso já não seria maravilhoso. Isso já seria terrível. Terrível para nós. Então Jesus ele não cai nessa ladainha de Satanás. Satanás ele apela agora para o sentimento de reconhecimento. Mas não só isso. Ele apela para um atalho para chegar ao reconhecimento. Jesus seria reconhecido por seu domínio, glória e poder sobre tudo. O diabo conseguir esse reconhecimento de um atalho, um modo de ganhar a coroa sem passar pela cruz. Mais uma vez, Jesus responde ao diabo por meio da palavra, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Glória a Deus, porque Jesus ele não se prostrou diante de Satanás. Para encerrar nossa EBD, fica aqui uma reflexão. Existe muito cristão que está querendo reconhecimento por aquilo que faz, está querendo reconhecimento por aquilo que exerce no reino, reconhecimento diante de Deus. Eu quero dizer para você que o único que precisa ser reconhecido no nosso meio é Deus. Ponto. Ele é que precisa ser reconhecido por nós e somente a ele é devido o reconhecimento. Eu não preciso de reconhecimento como pastor. Porque o que eu faço, na verdade, é tão somente atender a um chamado que ele me deu. Ponto. É a minha obrigação, entende? Atender ao chamado de Deus. Afinal de contas, é Deus quem está me chamando.
Então eu tenho a necessidade de atender a esse chamado. Isso não é motivo para mim de reconhecimento, por quê? Isso não é nada de fantástico. Porque quando o teu chefe lá no trabalho, ele te pede para fazer alguma coisa e você faz bem feito, isso nada mais é do que a tua obrigação. Tu acha que merece ser promovido por causa disso? Poxa, mas eu faço o meu trabalho sempre direitinho, eu mereci essa promoção. Meu irmão, não. Quem disse para você isso? Você foi contratado para trabalhar direito. Você não foi contratado para trabalhar mal. Pelo contrário, você foi contratado para trabalhar direito, fazer o teu trabalho de maneira certa. E por que você vai ser promovido? Você vai ser promovido se você fizer algo além. Entende? Se você fizer algo além, se você superar as expectativas do teu empregador, aí sim começa a ser falado a respeito de promoção. Agora, por fazer aquilo que é previsto, não. O que tem de extraordinário em fazer o que é previsto? O que tem de extraordinário em fazer a vontade de Deus? O que tem de extraordinário em cumprir com o chamado que Deus tem para a tua vida? Não tem nada de extraordinário, mas tem gente que quer reconhecimento. E aí fica vivendo no meio da igreja, amuado, por quê? Ah, poxa, ninguém me agradece, ninguém reconhece o meu trabalho. Meu irmão, pelo amor de Deus, não é você quem tem que ser reconhecido, você não está ali para ser reconhecido, você está ali para render glórias a Deus e para que o teu trabalho verta glória para o Senhor, não para você. Então não se entristeça. Pelo contrário, pede para Deus te curar disso daí, porque isso daí é uma doença espiritual que você tem. Isso daí é um pecado que está alojado no teu coração e que te faz persistir atrás do reconhecimento próprio. Você não está inserido no corpo de Cristo para ser reconhecido. Você está inserido no corpo de Cristo para trabalhar na obra do Senhor. Então, somente, você é mais um dos trabalhadores que tem na seara de Deus. É isso que você é. O reconhecimento não pode ser para você. O reconhecimento é para o dono da seara. Não é para você. É para ele. Porque se você está ali, é porque ele te colocou ali. Então, a ele seja a glória. E ponto. Entende? Sono por causa disso. Você não tem que perder amizades por causa disso. Você não tem que perder a alegria por causa disso. Porque te falta reconhecimento. Que reconhecimento é esse que você quer? Que tipo de reconhecimento é esse? Ah, poxa vida, caramba, o pastor agradeceu pelo trabalho, nem leu o meu nome. Né? O pessoal fica sentido às vezes com isso, né? Ah, o pastor agradeceu pelo trabalho e nem leu o meu nome. Poxa, eu estava lá, fiquei lá o dia todo. Meus irmãos, o pastor, olha só, eu vou contar um segredo para você que talvez você não saiba. O pastor é ser humano também. E ser humano esquece das coisas, entende? E me perdoa, porque eu sou falho. Às vezes eu não me recordo. Às vezes a gente tem algum trabalho na igreja e eu não me recordo do nome de todas as pessoas que trabalharam. Eu gostaria muito de recordar, mas às vezes a memória falha, meus irmãos. Isso acontece. E aí tem gente que fica assim, ó. Poxa, o pastor nem falou meu nome. Ah, não quero mais saber também não. Não vou mais trabalhar. Poxa, mas quem está perdendo com isso é você, não sou eu. Porque a obra do Senhor, ela vai ser feita. Entendeu? O reino vai continuar avançando. Se eu amanhã ou depois desistir do pastorado, se amanhã ou depois eu simplesmente pegar e jogar a toalha e falar eu não sou mais pastor, não quero mais pastorear, você acha que a igreja de Campinho vai morrer por causa disso? Não vai. O Senhor, ele pega, levanta outro obreiro, coloca ali e a obra vai continuar sendo realizada, porque ela não depende de mim. Então, o reconhecimento próprio, na verdade, é uma vaidade que muitas vezes toma o nosso coração para nos desviar do foco principal. Qual é o foco principal? A glória somente a Deus. Inclusive, esse é um dos pilares da Reforma Protestante. Só lhe deu glória, não é? Glória somente a Deus. Porque somente a Ele a glória é devida. Não estamos aqui para sermos reconhecidos. Não estamos aqui para sermos reconhecidos. E se formos reconhecidos, por mais dura que seja a palavra bíblica, essa palavra não é minha,
essa palavra é do pastor, é da Bíblia, não é do pastor, é da Bíblia. Se estamos aqui para sermos reconhecidos, o único tipo, biblicamente falando, é antes. Porque é assim que Jesus nos ensina. Depois de terem feito tudo aquilo que vos foi ordenado fazer, então dizei, somos servos inúteis, pois fizemos somente aquilo que nos foi mandado. Então, se a gente tem dificuldade, muitas vezes, inclusive, de fazer aquilo que nos foi mandado, meus irmãos, misericórdia. Qual é o reconhecimento que a gente espera? A gente não está aqui para ser reconhecido, não. A gente está aqui para fazer a obra de Deus. É claro, fazer a obra de Deus bem, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, entende? Com todo o nosso empenho. É por isso que a gente está aqui. É para isso que nós fomos chamados, entende? Então, se existe alguém no nosso meio que precisa de reconhecimento, ou melhor, precisa não, ele não precisa, mas se tem alguém no nosso meio que deve ser alvo de reconhecimento, esse alguém é tão somente Jesus Cristo, porque foi Ele quem subiu à cruz do Calvário, foi Ele que se entregou por nós, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele quem conquistou a vida eterna para nós, foi Ele quem subjugou todas as coisas debaixo dos seus pés, foi Ele. Então, somente Ele. Então, quem é que deve ser reconhecido? Ele. Ponto. Acabou. Não é o José, não é o Pedro, não é, sabe? Não é Paulo, não é Tiago, não sou eu, não é a Rosa, não é a Elisa, não é a Priscila, não somos nós, mas é Ele. Porque ninguém fez o que Ele fez. Só Ele que fez. E se a gente está aqui hoje, é pelos méritos dele. Então quem é que tem que ter o reconhecimento da igreja? Ele. Não é o pastor Rafael. É o Senhor Jesus. Amém? Com isso a gente encerra aqui a nossa EBD de hoje. Tá? Passamos aí uns minutos. A consciência da onisciência de Deus e que Ele é fiel nos outorga tão somente buscarmos estar em nosso agir em conformidade com a sua vontade. É verdade, Davi. É verdade. É para isso que a gente foi chamado, para andar em conformidade com a vontade de Deus. Amém? A gente está caminhando aí para o encerramento dessa EBD. Passamos aqui alguns minutos, como eu disse. Nós vamos orar. Quero mandar um abraço aí especial para a irmã Tereza, para a Reni, para o Geomar, que estão aí nos assistindo nesse momento. Tá? Que o Senhor venha confortar os seus corações, relembrar a igreja que estejam em oração pela família Colares, para que o Senhor venha trazer ali o alento, a consolação do Espírito Santo nesse momento. E nós vamos orar encerrando a nossa escola bíblica de hoje, tá bom? E mais tarde, às 6h30, estaremos juntos mais uma vez para louvarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã que Tu nos destes, ó Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da Tua palavra e de sermos abençoados por ela. Deus, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e, Pai amado, avenhamos que o inimigo ardilosamente traz ao nosso viver de maneira, muitas vezes, ó Deus, de forma sórdida, meu Deus, vil, mas que precisamos vencer. Pedimos a Ti, Senhor, poder do Espírito Santo para que possamos passar por essas tentações, rendendo glórias ao Teu nome, e assim, ó Deus amado, que possamos, ó Pai, sermos transformados de glória em glória, para que o Teu nome seja engrandecido em nosso viver. Tira de nós, ó Pai, a necessidade irracional, muitas vezes, pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio reconhecimento, esteja de forma íntegra, sabendo que todo reconhecimento é devido a Cristo Jesus e que somente a Ti, ó Deus, seja a honra, a glória e o louvor.
Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos a Ti nessa hora. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, que as consolações do Santo Espírito estejam repousando sobre a família Colares nesse momento, que o Senhor esteja visitando essa família poderosamente, trazendo o alento, a consolação e o conforto no Espírito Santo. Em nome de Jesus é a nossa oração, é o que nós te pedimos, já agradecidos, é o que nós te pedimos, certos da vitória em Cristo Jesus. Amém. E graças a Ti, Senhor. Amém, meus irmãos. Nós estamos então encerrando e às 6h30 estaremos juntos mais uma vez, se assim o Senhor permitir, tá bom? Na paz, abençoe e até a próxima, até a noite, na verdade.